Gente, contar uma historinha aqui pra vocês, que às vezes no decorrer do dia a dia, eu escuto muito as pessoas falarem assim, ai, que negócio de criar filho dos outros. Eu já escutei muito de pessoas que têm na família casos que criaram filho dos outros e deu errado. Que às vezes é agressivo, que às vezes trata mal, caiu nas drogas. Existe muito esses casos, né? Só que assim, muitas vezes é porque geralmente o filho adotivo ele cresce ouvindo coisas que não é para ouvir, né? E acaba, muitas pessoas têm a mente fraca e vai realmente entrar nas drogas. Eu não sou especialista nisso, não posso estar falando sobre o assunto por ser leiga, mas tenho uma experiência comigo que fui uma pessoa adotada. E já ouvi também muitas pessoas falarem que os filhos adotivos, alguns amam mais os pais do que os próprios filhos de sangue. E eu tenho duas experiências com isso, uma minha e uma da minha irmã. Quando eu nasci, passou um tempo, eu fui adotada depois de uns 9 meses, né? Por coisas que não vem ao caso aqui eu estar explicando mais. Mas eu fui adotada por uma senhora já, que tinha um pouco já de idade naquela época. Hoje, não vem ao caso, mas eu também não sou a favor de uma pessoa mais velha pega a criança para criar essas coisas assim, é uma coisa minha. Minha mãe pegou, acho que eu já tinha mais de... quando ela me pegou para criar, eu acho que ela já tinha mais de 50 anos. É uma opinião minha, não sou a favor, porque eu sei as coisas que eu passei, né? E assim, uma pessoa da idade da minha mãe, pelo menos naquela época, não acompanhava. Não teve condições de acompanhar a minha adolescência e não tem condições de... Porque vai ficando mais velha, vai ficando doente, aquela coisa toda, e não teve condições de me orientar tão bem, né? Por conta disso. De adolescência, de problemas de saúde, essas coisas. Mas é uma coisa relativa também, porque muitas pessoas, mesmo jovens, acabam perdendo os pais até mais cedo do que eu perdi a minha mãe adotiva, né? Mas assim, voltando ao assunto, eu, quando pequena, minha mãe, ela criou ela teve um filho biológico, que eu mesma já falei pra ele, que se fosse pra mim, eu tenho 2 filhos hoje, e se fosse pra um deles, que Deus me livre ser igual a ele, eu prefiro às vezes nem ter. Já falei isso pra ele, não é segredo. Mas assim, ela teve um filho biológico e criou uma menina que deu muito trabalho, que desapareceu. Ela deu muito trabalho na adolescência e ela sumiu. Hoje ninguém sabe se ela é viva, ninguém sabe o que aconteceu com ela. E a última fui eu, né? Eu, quando pequena, por ter esse exemplo da minha irmã, que desapareceu, eu ouvi muito de várias pessoas da família, né? Gente, não repara, eu tô aqui deitada porque eu não tenho um tripé para colocar o celular e o meu braço ia cansar. Mas por ter esse exemplo da minha irmã, que deu trabalho na adolescência, que namorava, que namorar não é defeito, mas naquela época as coisas eram vistas como um tabu, e a minha irmã deu muitos problemas, então assim, eu era julgada por muitos da família, que quando eu crescesse eu seria igual, ou pior. E um dia eu nunca esqueci, quando eu tinha acho que de 6 para 7 anos de idade, meu irmão morava fora, e eu nunca esqueci, e eu carrego isso comigo todos os dias. Todos os dias eu lembro desse fato. E quando eu lembro, meu olho enche de lágrima, porque eu era pequena. Eu tinha, no máximo, 7 anos de idade, mas tudo que você escuta quando você é pequeno, um dia reflete na sua vida. E eu ouvi dele para minha mãe vender a casa, vender as coisas que a gente tinha e ir embora morar com ele, lá onde ele mora. E eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: mãe, eu sou seu filho único. Eu acho que ele tinha até bebido.
E ele falou assim, mãe, eu sou seu filho único. Vamos comigo. Nessa época, acho que minha irmã já tinha... Não sei se ela já tinha desaparecido, não lembro. Se não tinha, mas já tava gandaiando aí no meio do mundo, ninguém sabe onde estava. Não sei. Aí minha mãe falou assim, não, eu tenho a minha menina. Aí ele falou assim, isso aí quando crescer, mãe, vai ser rapariga. Rapariga é ser puta, né? Vai ser puta igual a outra. Eu escutei isso e eu fiquei calada, assim, sabe? Eu era criança, mas isso ficou marcado. Se passaram muitos anos. Hoje eu tô com 33 anos. Quando eu fiz, acho que foi o ano... Vai fazer 2 anos que a minha mãe faleceu. Eu tinha 31 anos, né? Quando eu fiz 31 anos. Minha mãe adoeceu, eu tava casada. Eu tinha 2 filhos... tenho 2 filhos pequenos. Na época, o meu filho mais novo tava com 2 aninhos. Eu ainda não tinha conseguido levar ele pra minha mãe conhecer, porque tava em época de pandemia. E a minha mãe, por ser de idade, não tinha nem como viajar, e a minha mãe, por ser de idade, também era um risco, né? Então, a minha mãe adoeceu e ela foi pro hospital, e lá no hospital se complicou toda a situação dela e tudo, e ela pegou Covid. E antes de eu saber que ela estava com Covid, eu me organizei junto com a família me ajudou muito, e eu larguei tudo da minha casa e fui para cuidar da minha mãe, fui ficar com ela. E eu agradeço a Deus todos os dias, até o meu último dia que eu respirar, eu vou agradecer a Deus por eu ter tido a oportunidade de estar do lado da minha mãe nos últimos momentos de vida dela. Isso eu agradeço a Deus todos os dias. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. E eu fiz com todo o amor do mundo. Que eu faria tudo de novo. Eu não me arrependi. E eu fui para ficar com a minha mãe. E quando chegou lá, aconteceu que a minha mãe faleceu. E esse meu irmão, muitas vezes, eu falei com ele, falei para ele ir, para ele pelo menos ficar com meu pai um pouco. Meu pai ficou lá no sítio sozinho. E ele falava que estava cheio de Covid lá, que ele não ia. Ele não ia. E eu fui e falei para ele. Eu falei, incrível, né? Eu lembro que quando eu tinha de 6 para 7 anos de idade, você me falou para minha mãe largar tudo, inclusive eu, e ir morar com você. E ela falou que não ia por minha causa, que não ia me abandonar. E você falou que eu ia ser puta. Mas hoje, a sua mãe só não está morrendo sozinha, só não ficou lá no hospital abandonada sozinha, porque a puta saiu de lá de São Paulo e veio pra cá pra cuidar da sua mãe. O que é uma obrigação minha, que eu fiz com todo amor, com todo carinho e gratidão que eu tenho por ela. E minha mãe faleceu, eu vim embora, fiquei sem falar com ele por um bom tempo, porque eu realmente não queria mais contato mesmo, por conta disso. E agora o meu pai tá doente. E agora as minhas condições não são mais as mesmas. Eu não consigo, nesse momento, largar tudo e ir de novo. Não, tipo assim, porque eu tô trabalhando registrada e tô pagando aluguel, eu não consigo. E as condições para ele seria bem melhor. E de novo, ele teve lá esses dias, porém, ele não, meu pai foi internado depois, e para ele seria bem mais fácil ele largar para ir lá cuidar, porque ele não tem criança pequena, não paga aluguel, as condições dele é mais fácil. E de novo, ele não vai. E mais uma vez, eu estou falando que se eu tivesse uma chance e oportunidade, eu ia largar tudo de novo para ir cuidar do meu pai. Então, muitas vezes, que a vontade que eu tenho dentro do meu coração é de ir de novo cuidar do meu pai. Fazer a minha obrigação. E, infelizmente, talvez eu não possa fazer isso. Não só... não é pela minha vontade, mas é por conta de, realmente, de trabalho mesmo. Trabalho, compromissos. Mas não diga que criar filho dos outros é perdido. Porque, às vezes, nem todo filho dos outros dá errado. Nem todo filho adotivo vai ser ruim. Às vezes, um filho adotivo, ele é bem melhor que um nosso do próprio sangue.
Eu, eu tenho a prova viva disso. Às vezes um filho adotivo ama muito mais os seus pais do que um próprio filho de sangue. Fica a dica.